Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a gente ao podcast do Destaque Digital. Muito prazer, eu sou o Gustavo, sou realizador do Prêmio Destaque Digital e hoje estou aqui como host no podcast do Destaque Digital, no nosso segundo episódio, né? Recebendo aqui hoje a Shirley Teixeira, representando aqui a Grafolha, que é destaque digital em Arcos, na categoria de gráfica e também de conviteria. Shirley, muito prazer estar recebendo você aqui hoje. Prazer, Gustavo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada ao pessoal que votou na Grafolha. Obrigada ao Manuel que está aqui nos ajudando, né? Em off, ajudando a gente aqui. É um prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo a todos que votaram na Grafolha. Certo, eu também que tenho que dar oi para o Manuel, porque eu esqueci de dar oi para o Manuel, que está operando a nossa câmera. E a gente vai estar batendo um papo aqui hoje, né, Shirley? Conversando um pouquinho sobre você, sobre a Grafolha, sobre a importância de você receber o prêmio Destaque Digital. A gente está na quarta edição em Arcos, né, Shirley? A gente começou o prêmio Destaque Digital em 2020, na época da pandemia. Então, como uma forma de agraciar as empresas e profissionais que mais se destacaram nas redes sociais naquela época que tudo ficou fechado, né, Sheila? Porque foi um momento difícil para todo mundo. Eu tenho certeza que impactou na Grafolha também, assim como impactou na. Eu tinha uma agência de publicidade na época, então acabou que impactou bastante. E o prêmio ele surgiu como uma forma de agradecer essas empresas, né, e profissionais que tornaram a nossa vida como cliente possível. Para a gente continuar Sim. podendo fazer um exercício, pedindo uma cerveja, comendo um lanche à noite, fazendo um convite, fazendo um cartão de visita, imprimindo um bloco de papel. E desde então a gente tem só crescido, né? Em 2021 a gente também fez nesse modelo apenas de entrega de troféu, porque não podia ter aglomeração, né, Chico? E 2022, ano passado, foi o primeiro ano que teve cerimônia. E agora a gente está na quarta edição, recebendo você aqui, representando a Agrafolha, mas também representa, você é a profissional que representa aqui as gráficas e conviterias, né? Porque dentre as gráficas de Arcos, a Agrafolha é a que mais se destacou nas redes sociais, né? Então, assim, eu queria te dar os parabéns. Primeiramente, o destaque digital, a nossa metodologia de pesquisa, ela é levantar mesmo os números das redes sociais de vocês, então ver o quanto de engajamento vocês conseguem das pessoas, né, que seguem vocês, que acompanham o conteúdo de vocês, e é muito importante ter você aqui conosco hoje para estar contando um pouquinho da história da Grafolha, né? Sim, muito obrigada pela Certo. oportunidade. Né? Conta pra gente um pouquinho assim, a Grafolha hoje está com quantos anos? Como que foi a história da gráfica, né? A Grafolha hoje está com 14 anos. Nós começamos no cômodo muito pequeno. E assim, quando às vezes a gente pega o álbum de fotografia mesmo, né? Para relembrar os tempos, é impressionante. Nós tínhamos alugado um cômodo menor que a nossa recepção hoje. E era algo assim, hoje a gente analisando não tinha como explicar como que cabia, porque ele funcionava a recepção, funcionava a parte de produção e ainda, de uma certa forma, ainda tinha uma cozinha, porque nós tínhamos uma pia, uma geladeira, e ainda um banheiro, tudo num cômodo menor que a nossa recepção hoje. É, Nós começamos, no caso, ainda também no bairro Santo Antônio, numa esquina um pouco mais acima de onde a gente hoje é a nossa sede. Hoje Nós vocês tínhamos, estão na Avenida Sanitária, né? hoje nós estamos na Avenida Sanitária no trecho 2, no caso também no bairro Santo Antônio, né? Nós tínhamos assim uma máquina ruim, uma Multilite, que quem conhece um pouco de gráfica sabe que era uma máquina que não dava registro. No caso, Máquina, tipo uma impressora? N- impressora, mas não como a gente vê uma impressora, tá? É uma impressora gráfica, ou seja, uma máquina maior, Ah, sim, entendi. tá? Para produção em escala. Isso. Entendi. Mas assim, mas sim, é uma impressora, mas uma impressora, digamos, industrial, né? Uhum. Só que com o tempo, essa máquina, como ela não dava qualidade, a gente falou assim, poxa, e aí, como que a gente faz? Porque, graças a Deus, estamos tendo serviço, porém a máquina não consegue entregar a qualidade que a gente precisa.
Ela era o que a gente chama de formato pequeno, no caso, ela só fazia impressões o máximo de tamanho ofício, né, para ficar mais fácil do pessoal entender. E a gente precisava de imprimir cartazes, coisas maiores, tinha os coloridos, né? Quer dizer, tem os coloridos que também precisava de uma certa qualidade para isso. Então, nós tivemos a oportunidade de comprar uma máquina melhor. Aí tá, foi onde começou o nosso primeiro desafio. Tá, vamos comprar uma máquina maior? Vamos. A energia do local era 110. Precisávamos de uma energia maior, né? Uma voltagem maior para conseguir ligar essa máquina. E não tinha como era alugado, não tinha como a gente fazer o que precisava ser feito. E aí eu tenho um tio que ele tem uma fábrica de doce e a energia dele é o que a gente precisava. Então nós improvisamos, e meu tio, no caso, na época era meu vizinho. Nós improvisamos um cômodo na casa, na minha casa, tipo assim, na frente da minha casa tinha um espaço ocioso. Nós improvisamos um cômodo e colocamos essa máquina lá. Só que aí nós nos deparamos com outra dificuldade, porque o papel era cortado na grafolha e o papel tinha que ser transportado até minha casa. E o meio de locomoção era uma moto. Então ia meu irmão e o imprensor, né, para um pilotando e o outro carregando o papel. E eles ficavam lá em casa, tipo assim, às vezes o dia inteiro. Ia na gráfica cedo, cortava o papel e ficava o dia inteiro imprimindo. Só que estava ficando perigoso. Tanto o perigo de um acidente com a moto, né? Se eles sofrerem um acidente, quanto também deixar o papel cair, sei lá, sujar, né? No transportar, por mais que eles tinham todo o cuidado para não acontecer isso, mas eles, né? E aí meu pai teve a oportunidade de comprar o lote na Avenida Sanitária. Então meu pai comprou, começou a construir a, a sede e tudo. Aí meu pai virou para mim e falou assim: Shirley, nós vamos ter que levar o seu irmão, mas o Washington lá para baixo, porque assim tá inviável. Esse, né, trança, tipo, corta papel, leva papel. Ah, faltou folha, busca folha. Ah, tem mais outro serviço, vamos levar lá para estar imprimindo. Então, com isso, o meu pai já, tipo, foi até inteligente, no sentido, ele bateu a laje do primeiro piso, uma laje que já tinha um piso fino, digamos assim, uma nata, não sei hoje em dia como é chamado, mas assim, era uma laje polida, eu não sei o nome certo. Então, meu pai colocou, né, todo o maquinário, no caso, onde é a sede hoje. Entendi. Só que eu fiquei lá em cima ainda, porque não tinha como eu descer, porque o primeiro andar, que seria a recepção, estava todo para dar acabamento ainda. Só que quando, por exemplo, coisas simples, tipo um banheiro, os meninos tinham que subir e usar o banheiro na gráfica lá em cima, tudo bem que era diferença só de um quarteirão, mas eles tinham que subir, o café da tarde era servido na recepção lá em cima. E assim, voltando um pouco ainda ao assunto da gráfica, quando era um cômodo pequeno, quando chegava dois clientes ao mesmo tempo, o cliente tinha duas opções. Isso eu acho assim até engraçado. Ou o cliente, ele ficava no nosso passeio no sol, porque na parte da tarde batia muito sol. Então, ou o cliente ficava no nosso passeio tomando o sol, ou ele atravessava a rua e ficava no passeio do vizinho na sombra. E tinha, às vezes, assim, tinha cliente que demorava muito, então a gente ficava assim, até meio assim, preocupada, né, com aquele cliente que estava do outro lado da rua. Poxa, será que o cliente foi embora, meu Deus? Tipo, mas não tinha como falar com aquele primeiro cliente, tipo, precisa atender o outro. Então a gente tinha que ter todo o jogo de cintura. Às vezes a gente chegava, já estou finalizando, já estou quase te atendendo. Eram umas coisas assim. Lembro uma vez também que eu fui atender uma noiva e ela não foi sozinha. Ela levou, não sei se quatro pessoas, 4 a 5 pessoas com ela. Então não comportava também. Meu espaço era pequeno. Então eu lembro que eu puxei a mesa do escritório, eu fiquei assim, no cubículo para poder comportar as pessoas que ela levou para estar ajudando ela a escolher os convites. Então, umas coisas assim que quando a gente vê hoje, como se diz, claro, todo mundo tem muito que melhorar, tem muito que aprender, mas a gente tem que ser grato,
Porque quando eu penso assim, nós começamos com uma gráfica que não dava, uma impressora, né? Que não dava qualidade nenhuma de impressão, mas ainda assim a gente correu atrás, a gente buscou entregar o nosso melhor para o nosso cliente, um cômodo menor do que eu tenho hoje de recepção para poder dividir tudo. E hoje a gente vê que a gente tem uma sede, que a gente tem um lugar nosso, um local fácil do cliente estacionar e tudo mais. Você esteve na gráfica, você viu, minha produção hoje é grande, hoje eu tenho espaço sobrando. Nós conseguimos, por exemplo, trocar também a guilhotina, porque antes a gente tinha uma guilhotina mecânica, que ela tem ela tinha uma alavanca, então para cortar papel, quando era muito papel, os meninos de penduravam nessa guilhotina para conseguir fazer força para cortar o Cortar. papel. Hoje em dia não, hoje em dia é uma guilhotina automática na qual os meninos simplesmente encostam em dois botõezinhos, ela corta o papel e pronto. Então, assim, é umas coisas que para o outro, isso é coisa simples, mas para nós tem o seu peso, tem sua importância. E sabe o que que é uma questão, Shirley? Hum. Ô, Shirley, continuando o que você estava falando, eu acho que essa história que você me contou, assim, do início da Grafolha e tudo, foi uma situação, eu acredito, assim, que ela é tão boa da gente falar, porque se vocês tinham uma impressora industrial que não era da melhor qualidade, se vocês tinham uma guilhotina que o cliente tinha que estar, perdão, os funcionários tinham que estar fazendo força em cima dela, os clientes tinham que aguardar no sol ou aguardar assim, um pouco longe da gráfica para pegar uma sombra, alguma coisa assim. E ainda assim, vocês estão assim, há 14 anos e só crescendo, aumentando a estrutura, aumentando a equipe e tudo mais, é porque algum diferencial vocês têm, né? E com certeza, assim, a qualidade do serviço de vocês, a qualidade no atendimento, né? Porque gráfica tem um monte, né, Sheila? Sim, Por mais que a Arcos não seja uma metrópole e tudo, a gente tem muitas opções. E se mesmo o cliente esperando no sol, ele ainda continuou fazendo serviço com vocês e indicou o serviço de vocês, essa é a parte importante, sabe? O destaque digital e o até início desse ano, a gente tava, eu e a minha equipe, a gente é 7, né? Numa sala de advogado, sabe? Numa sala desse tamanho aqui assim, que a minha tia alugava. Quem alugava antes era um advogado que tinha um, me fugiu o nome, uma divisória de PVC na metade da sala, metade para cá era a sala do advogado, metade para cá era aquelas cadeiras encostadas para a pessoa guardar. E a gente tirou essa divisória e a gente trabalhou lá até quando não dava mais, porque a gente precisava aumentar a estrutura, assim como a Grafolha, né? E E essa parte eu entendo perfeitamente o que você está falando. Porque, assim, obviamente não é o mesmo segmento, mas eu entendo, sabe, essa questão de a gente começa da forma que a gente quer. Assim, pô, eu quero fazer isso aqui. Eu gosto, essa aqui é o que eu gosto de fazer, é o que me dá prazer de fazer, é o que me dá prazer e dinheiro, né? Que a gente tem que fazer o sim, dinheiro. E, e a gente começa da forma que a gente consegue, né? Mas, assim, é muito bom como a forma que a gente consegue começa a crescer, 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 porque as pessoas vão vendo valor, né, no que a gente faz, assim como as pessoas veem valor no destaque digital, as pessoas daqui de Arcos há 14 anos veem valor e muito valor na Grafolha, né? Eu comentei com você da quando eu fui lá na Grafolha, né, a primeira vez, que eu tinha 15 anos de idade e eu brincava na rua atrás da Grafolha, então, a sim, Grafolha atual, né? sim. Então eu fui vendo o processo de construção, assim, né? Antes era só Avenida Sanitária ali na frente e tudo, e hoje já tá tudo lotado, né? Tem a Tá, hoje não tem Injetronic, aí espaço tem mais, assim. a Grafolha, já tem a Avenida Sanitária hoje virou um complexo já, né? Sim. O Shirley, me fala um pouquinho assim. Você é uma. Lá na Grafolha e na sua vida também, você é uma pessoa que gosta de correr atrás das coisas assim.
novidades e tudo, ou você é mais conservadora, assim, prefere assim, fazer aquilo que você sabe e que você sabe que você faz bem, ou você prefere pedir para alguém da sua equipe, sabe? A questão da. Eu digo assim, eu não sou um expert em gráfica, em material gráfico, mas o que eu sei é que tem sempre coisas aparecendo, né? Artes, não, materiais novos, né? Materiais de divulgação novo, alguma coisa assim. Então vocês agora estão divulgando com muita força, né? A parte de convite, né? No Instagram. Como que funcionou essa questão do convite para vocês começarem a ter um Instagram, que hoje é o Instagram da Grafolha Conviteria. Vocês postam lá os convites que vocês fazem, né? E como que começou essa ideia? Foi mais demanda ou foi por conta da expertise de vocês mesmo, que era voltada um pouco para a parte de conviteria também, além da parte gráfica em si, né? A ideia da conviteria surgiu assim, há uns anos atrás, nós contratamos um, um consultor para ele analisar o que estava acontecendo, assim, para ele nos ajudar a melhorar, né, os números da Certo. empresa. E aí ele chegou e tipo assim, ah, porque tem coisa errada aqui e tal, no sentido assim, não afirmando, mas porque é muito comum, as pessoas pegam, por exemplo, dinheiro da empresa para coisas Sim. pessoais e não administra, né? Então ele chegou e falou assim, não faz sentido, tem alguma coisa de errado, vamos descobrir. Nós passamos para ele tudo que a gente tinha, sabe? Assim, né, nosso livro de caixa, nós passamos para ele todas as informações que ele precisava. E aí ele falou assim: não, mas não tem nada de errado, tá tudo certinho. Mas então quer dizer, como que eu faço para ajudar? Não sei como eu vou ajudar. E eu já tinha ouvido falar a respeito de confeiteria, e é uma área que eu gosto muito. Eu atendi noiva há muitos anos. Hoje é muito raro eu atender. Te confesso que assim, sinto saudades da época que eu atendia as noivas. Já pensei em voltar, mas hoje o meu irmão saiu da empresa. A empresa é dos meus pais, né? Nós não falamos ainda a respeito disso, mas é a empresa dos meus pais e eu e o meu irmão, vamos falar assim, que éramos porque meu irmão saiu. Muitos conhecem meu irmão, que é o Leandro, proprietário da lanchonete Dom do Queijo. Ele saiu quando ele foi montar a lanchonete. Então, com essa saída dele, eu tive que assumir a função dele, que era o administrativo. Mas, assim, eu gosto muito da confeiteria. Mas, então, voltando, como surgiu a confeiteria? Eu fui e falei para esse consultor, vamos montar uma confeiteria? Eu vi, é uma sala assim e tal, uma sala bacana, voltada exclusivamente para atender as noivas, porque as noivas elas gostam de um certo sigilo. A amiga não pode ver como que é o convite da outra, porque assim, às vezes acontecia da gente estar atendendo uma noiva e chegar uma outra que assim se conheciam. Então, quer dizer, fica um clima chato, porque você percebia no olhar da pessoa que ela não queria que a amiga visse o convite. Então, às vezes a gente tinha que correr, dar uma escondida assim meio despistado, umas coisas assim, né? Aí, então, esse consultor falou assim, não, bacana, então tá, vamos para a ideia da confeiteria. Então, foi onde nós tínhamos o espaço físico, né? Nós tínhamos, no caso, a estrutura para isso, assim, o cômodo, e nós resolvemos realmente, assim, dedicar para a confeiteria. Para você ter ideia, eu gosto tanto da área de convite de casamento que eu lembro até hoje qual foi o primeiro convite. O primeiro convite foi do Pierre, que trabalha na Netway. Ele é casado com a Fernanda. Fernanda, filha do Dilermano. Oh, desculpa, o Pierre é filho do Dilermano. Então, tipo assim, o primeiro convite foi do Pierre, filho do Dilermano, com a Fernanda. Foi um convite preto. Ele tinha uma abertura no meio, o papel de dentro era branco e tinha um casalzinho, no caso, um de um lado e outro do outro, segurando como se fosse uma cordinha. Então, para você ver o tanto que realmente convite é uma coisa que eu gosto. Que legal. Eu nunca fiz convite por fazer, sabe? Eu sempre gostei de atender a noiva, tipo, ouvir na noiva, para me poder entender o que que ela quer. E eu brinco muito que, assim, também tem uma diferença entre querer e estar disposta a investir. Sim. Porque eu tenho convites lá da linha simples, da linha econômica, mas assim,
Eu, particularmente, acho eles lindos, mas assim, eu tenho convite linha econômica e tenho convite linha luxo. Assim, então, seria econômico, intermediário e luxo. É, lógico que acredito eu que a maioria, se não fosse olhar o valor, compraria os convites luxo, porque, né, como dizer aquela coisa, é um convite luxo, mas o convite da linha econômica, ele é tão bonito quanto, só não tem tantos detalhes. Entendi. Eu já peguei, assim, convites. Às vezes a pessoa levava para mim foto de convite da internet. Chile, eu quero meu convite assim, você monta para mim? Eu Vocês monto. fazem toda a parte, desde o design até a produção mesmo do Sim, convite, né? nós não criamos, por exemplo, o monograma, que algumas pessoas chamam de brasão. Isso a gente não cria. Nós temos vários. Então, assim, a noiva pega e escolhe dentre aqueles que a gente tem qual ela gosta. Entendi. Quando a noiva quer um monograma. Arabesco, a mesma coisa. Nós temos vários arabescos. E ainda assim, quando às vezes a noiva fala assim, mas eu queria isso. A gente ainda faz o possível para Uhum. conseguir. Lógico que nem tudo a gente consegue. Mas, assim, nós temos aquele cuidado de olhar a margem do convite, porque é muito comum as pessoas pegam convite sem margem nenhuma, feito de qualquer jeito. Convite dobrado à mão é tão comum. E assim, se você pegar uma folha Chamex e dobrar, assim, dobrar manualmente, você vai ver que a folha quebrou. Imagina então um convite de casamento, que é um papel mais grosso, né? Um papel com a gramatura mais alta. Então, assim, nossos convites não importa. Ah, mas nossa, eu vou fazer um convitinho baratinho, vai colocar na máquina? Vou, sabe? Ah, eu quero 50 convites da linha econômica. Ele vai ser dobrado na máquina para poder fazer aquele friso bonitinho do papel, para o papel não quebrar. Quando nós trocamos de funcionário, porque, assim, né, 14 anos, então, nós não temos mais os funcionários que começou com a gente. Então, o rapaz que dobrava convite, por exemplo, era a nossa preocupação. Nossa, será que esse novo, né, esse recém-contratado vai ter o mesmo cuidado do outro funcionário? E nós conseguimos. A gente chegou para ele e falou assim: olha, David, a gente precisa que o convite seja dobrado na máquina, bonitinho, você preste atenção nas pontinhas para ficar certo. Quando você estiver mexendo com outros serviços, tipo bloco, que você for passar para o convite, a gente quer que você vá lá, lava sua mão primeiro, para não ter perigo de sujar o convite. Aí, de repente, você fala assim, mas, poxa, ele estava mexendo com bloco. Mas vai que de repente era um bloco de carbono que suja a mão, por exemplo, e aí se ele já tinha aquele hábito de estar manuseando o bloco e automaticamente passar para o convite, ele poderia sujar o convite. Então, assim, nós conseguimos, sabe? Sempre que ele está mexendo com algum serviço diferente, que não é o convite, quando ele vai passar para o convite, ele vai lá, lava a mão, troca o forro da mesa, no caso, a gente coloca um papel, ele troca, sabe? A gente conseguiu isso. Aí agora deve ter o quê? Tem quase 2 anos. Nós também perdemos nosso impressor também. Ele também foi para outra empresa. Na verdade, os dois eram irmãos, o Washington e o Wellington. Nós perdemos o Wellington primeiro e depois nós perdemos o Washington. Mas assim, foi trabalhar na CSN, né? Empresa grande, então tudo mais. Aí veio o Giovanni. Então nós conversamos com ele a mesma coisa, Giovanni. No caso, Giovanni impressor, né? Cuidado quando você for imprimir convite, tomar cuidado com o papel para não sujar. E eles têm eu chamo até de carinho com o convite, sabe? Outro dia mesmo, o Giovanni foi imprimir um convite, ele falou assim, nossa, Sheila, que o papel veio manchado, tipo assim, a gente descartou o papel, essas coisas assim. É um material que requer um cuidado a mais, né? Eu Sim. até ia te fazer uma pergunta sobre isso, assim. Eu nem sei se essa pergunta tem uma resposta, Shirley, pra te Ah, falar a verdade. Eu sou extremamente leigo nessa parte de convite. Eu queria que você tentasse me explicar e tentar explicar para as pessoas que estão assistindo também, qual que é a importância de um convite? Eu quero dizer assim, se você me fala que você tem um convite que é econômico e um convite que é luxo, que tem uma diferença entre eles, é porque existem pessoas que procuram opções mais, como é que eu posso dizer, econômicas e pessoas que querem um padrão um pouco mais alto e tudo mais.
eu quero dizer assim, às vezes a gente recebe convites, eu não tô falando de casamento, obviamente, mas às vezes a gente recebe um convite pelo WhatsApp. Às vezes a gente recebe um convite que é uma foto, sabe? Uhum, Uma imagem, por assim dizer. E a questão de ter um material, obviamente, é diferente, né? Então, assim, qual que é como você pode explicar pra gente essa questão, assim, do carinho que a Grafolha tem que ter com os convites mesmo, e por que as pessoas procuram essa questão dos convites? Eu recebi um convite para uma festa de 15 anos lá em casa, que ele era lindo. Era assim, um papel que tinha um lacinho e era lindo. E eu peguei e, obviamente, é diferente, né, Chile, do que eu se recebesse a mesma imagem um formato de imagem no meu WhatsApp, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você que tem que é expert nessa área, que trabalha com essa área e que você realmente, né, você trabalha com esse carinho que você acabou de falar pra gente, né, para ter um cuidado assim de questão de uma dobra de papel, sabe? De uma mancha que a gente tem que tomar cuidado. Você pode estar falando um pouquinho sobre isso pra gente? essa questão do convite, eu já até fui muito criticada por isso, porque as pessoas às vezes não conseguem entender o que você quer de fato falar. Então, assim, é até uma fala para mim um pouco complicada, no sentido assim, eu já fui mal interpretada por isso, e nós chegamos num consenso lá na gráfica que eu não usaria mais essa fala. Mas, diante da sua pergunta, eu sou obrigada a usar o que eu fui proibida de falar. É, o convite nada mais é, pelo menos ao meu modo de interpretar, é a forma como vai ser o seu casamento. Assim, nós estamos falando de casamento, mas nós fazemos convite de 15 anos, convite de aniversário em geral, convite de formatura, mas assim, as pessoas, a maioria nos procura para convite de casamento. Então, por isso que eu estou batendo na tecla do convite de casamento, mas nós fazemos todo tipo de convite. Se você entrega um convite muito simplesinho, querendo ou não, é o que você está passando para o outro, que vai ser o seu evento. Só que as pessoas me interpretou errado, sabe? As pessoas não entenderam o que eu quis dizer. Então, eu não sei se aqui, hoje, né, a gente conversando, não sei se você vai conseguir me entender. Mas eu falo assim, um convite muito simplesinho, por exemplo, um convite, sei lá, 10 por 15, vai, vai influenciar no presente que a pessoa vai te dar, vai influenciar na roupa que a pessoa vai usar. Porque olha só, você recebe um convite luxo. Então a pessoa fala assim: nossa, você viu que chique do convite? Então, quer dizer, o casamento vai ser algo mais glamuroso. Então, por exemplo, aquele vestido que eu tenho no guarda-roupa não serve. É, por exemplo, eu mesmo não posso, eu mesmo me maquiar, eu vou ter que ir até um profissional para estar me maquiando, porque é um momento mais luxuoso. Agora, se é um convite simples, a pessoa fala assim: não, tá, vai ser uma cerimônia simples, então aquela roupa aquele que eu tenho me serve para me estar indo, eu mesmo consigo me maquiar, é umas coisas assim. Só que eu já tive problema com isso, então eu te confesso que assim, nós estamos conversando, mas isso é algo que eu fico assim: será que as pessoas hoje, né? Porque isso foi o quê? Há 8, 9 anos atrás. Será que hoje as pessoas vão conseguir me entender o que eu quero dizer? Porque em relação à qualidade, é a mesma. O que eu entendi disso que você me explicou, se eu tiver errado, você me corrige. É que o que você está falando de convite não é apenas por convite. É assim, a questão do convite é que eu acho que a primeira, me fugiu a palavra agora. É o primeiro contato. Não, não a primeira impressão, também, mas é o primeiro contato. Se existe um casamento, o primeiro contato que a pessoa vai ter com aquele casamento é o convite, né? Sim. E ok, se o isso que você falou, o casamento ele pode ser perfeito, mas aí se a pessoa recebe um convite às vezes não adequado ao que o evento vai ser, às vezes a expectativa da pessoa para aquele evento
pode ser diferente. É o que você me falou. Às vezes você recebe um convite muito bonito, a expectativa da pessoa já, ó, assim, eu vou me arrumar mais, porque isso aqui vai ser chique, isso aqui vai ser bom demais. Sim. Então, eu acho assim, eu entendi, eu não sei por que eu não sei por que alguém às vezes fosse achar isso um problema, porque acontece isso com as minhas premiações. A gente tem vários modelos de premiações, né? A gente tem um modelo que é baile, a gente tem um modelo que é confraternização, e a gente tem que adequar, né, a expectativa do nosso agraciado para o evento que a gente vai fazer. Então, eu acredito assim, não sei, se eu acho que hoje não seria um problema falar isso, sabe? Dessa questão do convite. Porque não só o convite. Eu acho que tudo tem que seguir um padrão, né? Se a gente tá traçando uma linha que vai desde o convite, não sei, ensaio, depois local, buffet, decoração, o ideal é que tudo isso converse, né? Sim, sem dúvida, todo tem que conversar, porque de repente a pessoa faz, sei lá, uma festa num lugar mais, né, num lugar mais sofisticado, com um convite simplesinho. Então, às vezes a pessoa fala, porque querendo ou não, o convite é a primeira impressão, é como ele falou, é a primeira impressão de como vai ser o casamento. Sim. Então, tudo isso vai, né, no caso, estimular a pessoa a se vestir melhor, ou, ah, não, aquilo ali que eu tenho serve. Só que as pessoas não entendiam. Então, assim, tinha muito tempo que eu não falava essa, essa fala. Não, mas deu pra entender. Gente, se vocês não entenderam, aí é com vocês, né, galera? Mas aí o. Mas tô brincando. Entendi, a gente tem que fazer, eu acredito que tudo de acordo. Acho que é porque às vezes a pessoa às vezes pode pensar assim, ah, é só um convite. O importante é a cerimônia. Só que não, calma, amigo. O convite é o que eu falei. É onde começa a linha que vai acabar lá no aniversário, que vai acabar no casamento e faz uma diferença, né? A gente entregar, igual eu falei, assim, poxa, entregar um convite do que só fazer alguma coisa, uma imagem, só avisar no WhatsApp, alguma coisa assim. Fora convites, Shirley, hoje a Grafolha, ela tem quais outros produtos também que vocês oferecem lá para as pessoas? Nós trabalhamos com blocos, cartão de visita, panfletos. Agora, uma coisa assim que eu trabalho e que eu acho muito bacana é nossos carimbos. Nós trabalhamos assim com uma marca muito boa para carimbo. E nossos carimbos, eles são coloridos. Quando eu falo colorido, não é a tinta vem de fábrica, a cor preta, né? Mas eu falo, digamos assim, a carcaça ali do carimbo, a embalagem de fora. Nós temos cor de rosa, aí vários tons de rosa, tipo rosa pink, rosa neon, é, rosa, tipo rosa bebê. Então, assim, nós temos muitas opções de carimbo. Hoje, eu tenho um carimbo lá, no caso, o pessoal fala errado, o pessoal fala carimbo automático, mas não é carimbo automático. Ele não carimba sozinho, ele não pega lá e sai carimbando. No caso, o termo correto é carimbo auto-entintado. Eu tenho carimbo auto-entintado, assim, no valor super acessível. Lógico, eu tenho uns mais caros também, tudo da mesma marca. Assim como o convite de casamento, também são linhas econômicas, Sim. né? Mas, assim, aquele dia que você esteve na gráfica, acho que eu te mostrei a variedade de cor de carimbo, acho que eu te mostrei, não tenho certeza. Então, assim, por exemplo, eu falei de rosa, né? Eu falei de rosa porque eu sou apaixonada com rosa. Mas nós temos azul, tem verde, aí tem os tradicionais, que são os pretos, né? Eu particularmente não gosto. Eu acho, assim, muito básico, muito igual, sabe? Todo mundo tem. Então, não gosto. Recentemente, assim, quando eu falo recentemente, é de uns 6 meses para cá. Eu consegui comprar um roxinho. Gente, eu sou apaixonada com carimbo. Ele é muito bonitinho. Então, é um diferencial, Sim. né? Quando a gente tem opções, as enfermeiras, as professoras chegam lá e, tipo, já aconteceu delas falarem assim: nossa, eu vim para comprar um, mas vou levar 3, vou levar 4, porque não consegue definir qual carimbo quer. Nós temos também os tradicionais carimbos de madeira, mas eles quase não saem, né? Porque, até mesmo pela praticidade, o auto-entintado é bem mais fácil.
Mas assim, o Mais nossos prático, né? Acho. prático e tudo. Hoje também nós temos lá uma impressora digital, porque até então, quando nós começamos, é o famoso offset, que seria para grande escala, né? São antes o modelo de gráfica, quando nós começamos, não nos permitia, por exemplo, uma, duas tiragens. Tinha que ser só uma quantidade grande de tiragem. Hoje não. Hoje nós temos uma impressora muito boa, tamanho A3, que vamos supor, eu preciso de um cartaz, eu preciso de um Obrigado, Manuel. convite. A gente consegue fazer isso. Às vezes a pessoa também precisa, por exemplo, eu preciso de um cartão de visita, mas assim, é só para um evento, exemplo, né? É só para um evento de amanhã, então são poucas unidades. A gente tem essa impressora, lógico, que no caso para cartão de visita não dá a qualidade que é entregue quando é comprado 500 ou 1.000 cartões. Mas assim, né, para ajudar a pessoa, no caso, para socorrer numa emergência, Sim. também funciona. Nós também mexemos com alguns tipos de recorte, tipo topo de bolo, essas coisas assim. E eu estou com um projeto ainda para esse ano. Não sei, né, se eu realmente vou conseguir colocar esse projeto em prática esse ano ainda, mas a gente está sempre buscando melhorar, trazer mais coisas para Arcos, porque assim é uma forma até mesmo de não ter que procurar fora, né? Procurar em Belo Horizonte, São Paulo. Então também estou com uma ideia, um projeto ainda para esse ano. Ah, bacana. Shirley, a gente está encaminhando ao fim da entrevista. Eu queria convidar você para estar falando resumidamente, né? Acabou que você já falou basicamente muita coisa da Grafolha, mas convidar as pessoas, né, a possíveis clientes que vão precisar da Grafolha, que vão estar procurando vocês lá, né, depois da entrevista, depois da premiação, o Destaque Digital é uma premiação que a gente busca fazer o máximo de barulho possível na cidade. Eu quero dizer assim, premiações em todas as cidades acontecem, Shirley. Só que eu tenho certeza que eu posso falar para você alguma premiação empresarial que aconteceu aqui em Arcos esse ano e que você não sabe o que aconteceu. Entende? Porque o foco não é muito a parte da divulgação, é mais a parte da cerimônia. Como eu comecei na pandemia, não podia ter cerimônia, e eu vim do marketing, principalmente marketing digital, eu sempre foco assim: você está vindo aqui hoje, eu quero que Arcos inteiro veja essa entrevista. Sabe? E a gente faz o possível para isso. Então, eu gostaria que, assim, já agradecendo a sua participação aqui no podcast do Destaque Digital, que você convidasse as pessoas a, caso elas precisem de um convite ou qualquer produto que a Grafolha oferte, para estar passando lá ou chamando vocês no WhatsApp, né, ou ligando. E deixa aí seus canais de atendimento, endereço, telefone, a forma que for mais fácil das pessoas encontrarem vocês para estar comprando os produtos de vocês. O carimbo rosa da Barbie, que agora tá todo mundo indo no cinema para ver Barbie. Os blocos também, que eu acredito que sai bastante bloco, né? Cartões de visita. E as partes principalmente do convite, né? Igual você contou aqui pra gente, que vocês fazem com imenso carinho. Então, a Grafolha, né, ela fica localizada na Avenida Doutor João Vaz Sobrinho, trecho 2, que no caso é a Avenida Sanitária, no bairro Santo Antônio. Os nossos telefones, no caso, nós temos um telefone fixo, que é o 37 3351 1799, e nós temos também um número de WhatsApp, que é o 37 999 45 1874. Nós trabalhamos de segunda a sexta. Não necessariamente a noiva tem que agendar o horário, mas é interessante agendar, porque nós só temos uma sala para convite. Então, de repente, se a noiva chega lá, igualzinho nós atendemos também noivas de Córrego Fundo, Bambuí, Formiga. Então, já pensou? A pessoa sai lá de Bambuí, chega aqui, de repente está fechado por Uhum. horário de almoço, ou de repente nós estamos já atendendo uma noiva, então ela precisa aguardar aquele atendimento finalizar para depois nós atender, né? Tá atendendo ela. Então, é interessante, né, se possível, agendar um horário com a gente. Nós, como você mesmo falou, nós fazemos blocos, receituários, então, assim também, médico, dentista, esteticista, quem precisar, nós fazemos blocos.
receituários, os carimbos, os panfletos, cartazes, convites. Final de ano já está, como já meiamos o ano, agora é mês tem convite de formatura, nós fazemos convite de formatura também. Então, assim, eu aguardo vocês, né? Estando passando na sanitária, dá uma passadinha lá na Grafolha para conhecer nosso trabalho. Se precisar tirar alguma dúvida a respeito de convite, pode estar pedindo a Tainara para me chamar, que ela me chama, porque hoje, como eu falei para vocês, eu quase não atendo mais as noivas, né? A gente teve que redirecionar isso aí, passar para a Tainara, mas precisando, querendo trocar uma ideia comigo, estou à disposição, porque assim, eu gosto de novidade. Eu gosto de fazer convite diferente, convite que o pessoal ainda não fez. Gosto de conversar com a noiva e tentar identificar qual o melhor convite vai encaixar para ela. Então é isso. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer vocês pela oportunidade, pelo convite de estar aqui nesse bate-papo gostoso. Agradecer também ao público, né, que votou na Grafolha, que escolheu a Grafolha como destaque digital. Então é isso. Muito obrigada. Shirley, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o podcast, tá? Se você está assistindo no YouTube, se inscreve no nosso canal, tá? Porque é muito importante, porque você vai estar recebendo todas as entrevistas, né, de todos os agraciados. Tem que ativar o sininho, né, Manuel? O pessoal fala, né? Tem que ativar o sininho para receber as notificações no celular. E se você está vendo pelo Instagram da Grafolha, pelo Instagram da Shirley ou pelo Instagram do Destaque Digital, siga as páginas para você acompanhar as novidades da Grafolha, acompanhar as premiações do Destaque Digital e também os cortes, né, os melhores momentos da entrevista que a gente vai estar publicando. Se inscreva também no nosso canal de cortes, que é justamente onde nós vamos estar publicando no YouTube os trechos separados que vocês podem escolher por tema, o que mais interessar a vocês, e assistir lá, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Shirley, muito obrigado. É isso aí, agradecer ao Manuel também, que estava operando a câmera pra gente. E é isso aí, pessoal. Valeu!